Eu sou o Dr. Inácio Isaia, sou médico cirurgião geral, clínico geral, e dentro da clínica geral eu me dedico também às doenças do aparelho digestivo. Então é um prazer atender um pedido da nutricionista Débora Isaia Durante, e estou à disposição, Débora, para as questões que tu quiser levantar. Isso, o consumo excessivo de açúcar, carboidratos, gorduras sob forma de frituras, sempre acabam aumentando, piorando os problemas de pacientes que apresentam previamente doenças do aparelho digestivo superior. Então, citando como exemplo, pacientes que são portadores de doença do refluxo gastroesofágico e que têm como principal sintoma azia, que na realidade é uma nomenclatura popular, o termo correto seria pirose, piros, fogo, sensação de queimação de fogo atrás do externo, ou então pacientes portadores de gastrite prévia. No caso da doença do refluxo, porque o aumento da gordura abdominal decorrente de uma alimentação errada, sem orientação, faz com que o acúmulo de gordura abdominal, tanto dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga, como fora, na parede, aumente a pressão sobre o estômago. E esta pressão sobre o estômago se traduz, ao longo do tempo, uma pressão sobre essa parte inferior do esôfago, que está dentro da barriga, onde nós temos um músculo circular, um esfíncter, como nós chamamos, o esfíncter do esôfago inferior. E essa pressão progressiva, em decorrência do excesso de gordura, faz com que esse esfíncter, que tem que estar permanentemente fechado, só abrindo na deglutição, ele vá cedendo e se tornando, então, entreaberto. Com isso, propicia ao refluxo. O refluxo do suco gástrico, que contém ácido clorídrico, vai determinar inicialmente irritação da parede do esôfago, se não tratado, evolui para uma esofagite. Então, piora o sintoma, tá? Assim como na gastrite. A gastrite, por si só, ela já tem um esvaziamento gástrico retardado. O estômago já esvazia mais lentamente. Então, com uma alimentação mais pesada, que exige uma permanência maior de tempo dentro do estômago, evidentemente que vai gerar uma piora na sintomatologia, que seria então a pirose, a azia e também o peso pós-alimentar. Então, daí a necessidade que se tem de ter uma boa orientação alimentar para evitar a exacerbação dos sintomas. Claro que todo paciente que for portador de azia, pirose, má digestão, ele necessita ter que esclarecer o problema, ver na realidade o que ele tem. Porque muitas dessas enfermidades, a gastrite, por exemplo, claro que tu usando medicamentos alivia os sintomas, Muitas pessoas acabam tomando omeprazol e pantoprazol, mas, no entanto, não identificam a causa. E a causa, a maioria das vezes, é uma infecção bacteriana pelo Helicobacter pylori, que necessita um tratamento específico. O uso de antiácidos, no caso, diariamente, como sal de fruta eno, ou antiácidos oral, como magnésia bisurada e outros, no caso do sal de fruta eno, eles não fazem bem para o tratamento, primeiro porque a base destes antiácidos é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, como nós sabemos, é um antiácido de ação muito rápida. Não é? Ele, no momento que tu toma, ele dá um alívio, mas em questão de 2 horas, no máximo, esse alívio desaparece. Tá? E também porque a pessoa está se automedicando sem saber exatamente o que ela tem. Não é?
E por trás desse sintoma, principalmente pessoas com mais de 40 anos, por trás desses sintomas, nós podemos ter uma doença mais grave do estômago, que não seja só uma gastrite. Nós podemos ter um câncer gástrico, não é? Que dá os mesmos sintomas de uma gastrite. E a pessoa não procurando, evidentemente, que o seu médico, um gastro, um clínico geral, para que ele solicite uma endoscopia digestiva alta, ela vai estar se medicando sem saber o que ela tem. Então nós não aconselhamos não só esses medicamentos, como outros mais modernos, não é? Sem previamente fazer uma avaliação adequada. Porque justamente por trás desses sintomas pode ser uma coisa simples, o que é a maioria das vezes, mas pode ser coisas mais graves, não é? Nós já tivemos caso, mesmo de pessoas com nível intelectual elevado, não é? Que vão deixando. Eu nunca me esqueço, um amigo, e até professor universitário ele era, e ele tinha permanentemente azia. Ele andava sempre no bolso com hidróxido de magnésio, não é? Esses comprimidos antiácidos. E nós tínhamos amigos em comum e ele ficava seguidamente colocando uma pastilha daquelas na boca, não é? E o nosso amigo em comum dizia, pô, cara, por que tu não vai ver isso? Vai lá no Inácio e tal, que é nosso amigo, teu amigo também. Mas ele era uma pessoa difícil, de um gênio complicado, e ele não vinha. De tanto esse amigo comum insistir com ele, ele veio até o consultório. Mas quando ele entrou na porta, fazia uns 8 meses que eu não o via, eu me assustei até pela magreza, não é? Pelo faces dele, não é? E eu já pressenti que a coisa não era boa. Aí perguntei o que estava acontecendo e ele me disse, não, eu tenho azia já faz um tempo e eu uso isso aqui. Ele me mostrou os comprimidos de antiácido que ele colocava, evidentemente, na boca para aliviar, não é? Aí, ao examiná-lo, eu já senti na região do abdômen, não é, uma massa, né? Então, lamentavelmente, eu já imaginei do que se tratava. Fizemos uma endoscopia, o médico que fez biopsiou e ele era portador de uma neoplasia, não é? De um adenocarcinoma de estômago comprovado por biópsia, né? E, infelizmente, ele acabou durando questão de um mês, mais ou menos, não é? Então, essas coisas, infelizmente, ocorrem. Mas serve para que a gente se lembre, não é? Que é importante esclarecer tudo antes, não é? Depois seguir, olha, tem que fazer esse tratamento, essa orientação alimentar, não é? Tudo na sua devida ordem, proporção, para que seja tudo feito de forma correta. Bem, o excesso de peso, que caracteriza então a gordura abdominal, seja por fora da barriga ou por dentro, ela sim pode trazer outras enfermidades. Dentro da barriga, nós temos órgãos, exemplo então, fígado, pâncreas, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e esses órgãos, a maioria deles são interligados, não é? Através do que nós chamamos de ligamentos. Esses ligamentos são 2 folhetos, não é? E dentro destes 2 folhetos nós temos gorduras, artérias, veias, nervos que se dirigem ao órgão, tá? O ganho de peso faz que haja um acúmulo de gordura dentro desses ligamentos. E nas vísceras maciças, como é o caso do pâncreas e do fígado, há uma deposição de gordura. Então, quando a gente engorda, nós depositamos gordura em todos os órgãos dentro da cavidade abdominal. Entre eles, e aí respondendo mais diretamente à pergunta, nós temos 2 órgãos que são importantíssimos e que o aumento de peso determina a deposição de gordura, infiltração de gordura nesses órgãos, que são o fígado e o pâncreas. O fígado
é mais frequente a infiltração de gordura dentro do fígado, gordura que atinge a parte intracelular, tá? E essa deposição de gordura se traduz numa doença hepática, conhecida como esteatose hepática ou infiltração gordurosa do fígado, que na maioria das vezes aparentemente não tem sintomas, não é? Mas outras vezes o paciente se queixa do desconforto do lado direito, abaixo das costelas, e essa gordura se forma por qual motivo? Pelo excesso de peso, pela deposição de gordura dentro da cavidade abdominal, não é? Dentro da barriga. Isso tem consequências? Poderá ter, porque a persistência dessa gordura no interior da célula hepática poderá em algum momento propiciar a formação de uma inflamação nas células, né? E nós chamamos de hepatite. No caso, provocado pelo excesso de gordura, esteatohepatite, não alcoólica, porque ela não está relacionada, no caso, ao uso do álcool, embora o álcool também provoca esteatohepatite alcoólica. Então, a gordura passa a ser um agressor da célula hepática do fígado, assim como o álcool também o faz. E quais são as consequências disso? A esteatohepatite é uma doença, então, que tende a se cronificar. Permanecendo essa inflamação no fígado por muito tempo, poderá trazer complicações graves, como cirrose hepática. E também, até uma situação bem mais grave, um tumor de fígado. Então, por que eu estou abordando esse assunto? Porque a gordura no fígado, a esteatose hepática, é uma doença que não tem tratamento medicamentoso. Não existe assim, o médico receitou esse remédio que vai tirar a gordura do fígado. Não, não existe. O tratamento básico é a orientação alimentar com a sua nutricionista e atividade física, com o intuito de perder peso. O único tratamento eficaz para a gordura no fígado e gordura no pâncreas é a perda de peso, né? Então, aí passa uma boa orientação alimentar e uma atividade física persistente, em que a avaliação da nutricionista é fundamental para se estabelecer uma meta e, consequentemente, dessa meta vir a cura do problema. O consumo excessivo de açúcar, né, ele pode, além do ganho de peso excessivo, né, ele pode, como consequência, e do próprio ganho de peso, predispor a pessoa a uma elevação dos níveis de glicose no sangue. Se a pessoa já tem uma predisposição familiar para diabetes, não é, ela poderá desenvolver diabetes. E o ganho excessivo de peso, então com acúmulo de gordura abdominal, além dos problemas digestivos que a gente fez referência, pode, evidentemente, predispor ao aparecimento da diabetes, porque a glicose, ela, em função da gordura abdominal, ela passa a ter uma resistência maior à insulina. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem como função colocar a glicose dentro da célula para que ela possa ser queimada. A glicose é o nosso combustível. E existe essa relação estreita entre glicose e insulina. Então, e o paciente que está com excesso de peso e gordura abdominal determina que nós tenhamos necessidade de mais insulina para colocar a glicose dentro da célula para que ela possa ser queimada e produzir, então, a nossa energia que precisamos para o perfeito funcionamento do corpo. Então, gordura em excesso, excesso de peso, não faz bem para ninguém, não é? Nós precisamos controlar. Essa é uma doença que, ao longo dos anos, vem piorando cada vez mais, não é? Por conta destas complicações que a obesidade pode trazer, não é?
Sem falar nas doenças cardiocirculatórias, outras doenças metabólicas que o excesso de gordura tem. Daí a necessidade, cada vez mais, de nós termos uma boa orientação alimentar.